Bom dia, gente. Bom dia, turma. Hoje estamos iniciando as aulas online. Essa será uma nova ferramenta que irá nos auxiliar durante esse período de isolamento. Espero que vocês possam aproveitar esse momento e adquirir novos conhecimentos nas aulas de língua portuguesa. E assim, nós consigamos superar esses desafios. Então, vamos lá, gente. Escola José Pacheco Filho, estamos, como eu disse, iniciando as aulas online de língua portuguesa com o professor Adriano. Vejam bem, para iniciar nossa aula, eu vou passar para vocês 5 dicas de interpretação de textos, que elas são dicas bem, assim, necessárias para que vocês que estão iniciando esse momento de desenvolvimento das habilidades de leitura precisam para se desenvolver no campo da interpretação. Vamos lá, primeira dica. Procure um lugar agradável para ler. O lugar, gente, que a gente faça a escolha para uma leitura tem que ser um lugar agradável, tem que ser um lugar reservado, que você não possa ter distrações. Então, procure aquele lugarzinho que você mais gosta, né, que você mais se sinta bem, para você fazer esse tipo de leitura. As suas leituras vão se tornar bem mais agradáveis, você vai ter bem mais concentração e você vai poder extrair da leitura aquilo que ela foi proposta aos leitores. A segunda dica, leia sempre com um bom dicionário ao lado. O dicionário, gente, é importante porque é através do dicionário que você vai poder tirar as suas dúvidas em meio às suas dificuldades de interpretar ou entender o que o autor quis dizer, ele utilizou-se de uma palavra que para você é desconhecida. Dica 3. Sempre que é possível, leia no papel. Por que essa dica? Sempre que possível, ler no papel. Vamos lá. Segundo algumas experiências de algumas pessoas, até especialistas, já disseram que a leitura através do telefone, através do computador, esses aparelhos emitem luz e essa luz acaba incomodando os nossos olhos e com isso a gente vai se irritando, acaba irritando nossos olhos e a gente acaba aqui desinteressando da leitura. No papel, como é uma leitura mais confortável para os nossos olhos, acabamos que até ficando mais tempo e tornando ela mais prazerosa. Quarta dica, faça paráfrase. O que seria isso, gente? Paráfrase. Para muitos é uma palavra desconhecida. Aí talvez para muitos, para entender isso aí, precisaria pegar um dicionário para saber o que é paráfrase. Mas traduzindo em miúdos, pessoal, paráfrase é você, após ler um texto, você pegar as ideias principais daquele texto e reescrevê-lo com as suas próprias palavras, como se você estivesse reexplicando o que você entendeu no texto. Isso aí seria as paráfrases. Quinta dica, leia devagar. Então, não precisa ter pressa para se ler um texto. Como diz o ditado, a pressa é inimiga da perfeição. Então, você lendo devagar, você vai ter mais oportunidade de conseguir extrair o máximo do texto, as informações que ele quer passar. Então é isso, pessoal. Aí temos 5 dicas para que vocês possam chegar lá interpretando o texto de uma qualidade mais acessível às ideias do autor. Conhecendo o texto. Vamos lá, gente. Como vocês veem aí 2 imagens, todo e qualquer texto, a gente tem que partir para o básico. Todo e qualquer texto, ele no mínimo tem que passar uma informação, certo? No mínimo ele tem que passar informação.
todo texto ele tem que ter também uma finalidade, né? Como vocês sabem. Por exemplo, o texto ele pode ter uma finalidade de entreter, outro texto pode ter uma finalidade de divertir, outro texto pode ter uma finalidade de informar, outro texto pode ter uma finalidade de instruir, assim como nos manuais, nas bulas de remédio e daí por diante. Então, cada texto ele vai ter sempre o seu gênero textual, certo? Aí cabe a nós identificarmos qual é esse gênero e qual é o seu propósito, a sua finalidade. E agora vamos para as práticas de leitura e interpretação. Para isso, gente, uma dica muito simples e muito valiosa é você, quando estiver lendo os textos, procurar sempre as pistas, porque todo texto ele carrega consigo algumas pistas que o leitor precisa estar atento para buscar essas informações que muitas vezes não está ali na cara. Muitas vezes você precisa, como tem aí o nosso detetive, ele está utilizando-se de uma lupa, né? Ele está utilizando de uma lupa buscando pistas. Mesma coisa você vai fazer no texto. Você não vai se prender simplesmente àquilo que o texto está passando ali de forma explícita, de forma visual, aquilo que você consegue enxergar, aquilo que está no seu campo de visão. Você teria que ir muito mais além. Tópicos importantes, gente, que compõem os textos. Apresenta um assunto, um tema, uma mensagem. Então, todo texto vai ter isso. Ele vai apresentar um assunto. Não existe texto sem assunto nenhum, a não ser que seja uma folha em branco. Ele vai apresentar um tema, ele vai apresentar uma mensagem, certo? Se é texto, tem que ter, no mínimo, uma dessas coisas aí. Poema. Como, por exemplo, o poema, a música, a charge, a carta. Texto, ele pode vir de forma nominal e verbal. Ele pode também, a mensagem pode ser explícita ou implícita. Pode vir, né, explícita ou implícita, ou seja, é aquele tipo de mensagem que vai estar lá, é explícita. Você precisa só, digamos que, identificá-la visualmente. Mas já a implícita, você vai precisar, deixa eu pegar aqui o lápis, a caneta, marca-texto. Deixa eu mudar aqui a cor. Pronto, a explícita, vamos lá de novo. É aquela que vocês vão buscar essa informação que vai estar lá no texto, vai estar visualmente na cara, que eu vou mostrar alguns exemplos mais à frente, né? E a implícita, vocês vão precisar, pessoal, fazer deduções, tirar conclusões, certo? Não vai estar lá na cara. É como alguns alunos, muitas vezes, quando estão respondendo alguma atividade, perguntam, professor, é aqui que está a resposta? Apontando no texto, né? Chega lá, aponta e diz, é aqui que está a resposta? Aí, quando ela é uma informação explícita, pode até ser, né? Está lá no texto. Mas, sendo implícita, não vai estar. Você vai ter que criar suas próprias deduções, tirar suas conclusões, certo, gente? Então, é isso. Mais uma vez, reforçando e trazendo à tona, à volta, mais uma vez essa mensagem. Apresenta um contexto. Todo texto, gente, ele apresenta um contexto, certo? Então, ele não vai ser um texto solto. Ele tem que falar, ele tem que ter um assunto, ele tem que ser contextualizado, ele tem que traçar ideias. Então, todos esses detalhes vocês irão encontrar no texto. Ele também terá uma linguagem culta ou coloquial,
né? Linguagem culta é aqueles textos que carregam em si uma linguagem, digamos que técnica, uma linguagem que se utiliza da língua portuguesa dentro dos critérios, seguindo os moldes, sem desvio, ou seja, aquela linguagem, né, de um documento, aquela linguagem que pode ser exposto em uma matéria de jornal, de uma revista. Já uma linguagem coloquial é aquele tipo de linguagem, gente, de uma conversa do nosso dia a dia, um bilhete. Aí você pode usar algumas palavras, aquela conversa que vocês têm nas redes sociais, que utiliza o você abreviado, o pra, né? Então, essa linguagem coloquial pode ser também aquela linguagem caipira. Então, tudo isso aí a gente pode encontrar nos textos, entre a linguagem culta e a linguagem coloquial, certo? Sentido denotativo e conotativo. Também vou explicar mais adiante, onde o sentido denotativo é aquele sentido que a gente identifica ele como sendo o descritivo, aquele que está lá no dicionário. Já o conotativo é o sentido figurado, que também vou explicar também mais adiante. Ok? Uma coisa também interessante, muitas vezes os alunos, vocês ficam na dúvida entre, quando a gente coloca lá, questões de compreensão textual, questões de interpretação textual. Então vamos lá tirar a dúvida. Como vocês veem aí, ó, compreensão, olha o símbolo, né? O símbolo, compreensão é totalmente diferente, ó, totalmente diferente. Olha o símbolo aqui, é diferente. Tem o igual, que é só os dois tracinhos. Esse que é cortado no meio, quer dizer que é diferente. Né? Então, compreensão é diferente de interpretação. E quais seriam essas diferenças? A gente vai acabar de ver daqui a pouquinho. Interpretação versus compreensão. Ou seja, nessa luta, quem vence? Quem será o mais difícil? Quem será o mais fácil? Então, a partir de agora, vocês vão ver e diferenciar cada um desses conceitos praticando. Ó, Luande e a mãe dos pássaros. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, onde mora um menino que gosta de pássaros. Gosta tanto que chega a sonhar com eles, imaginando-se em revoada. No meio das aves. Uma noite um pássaro opala veio pousar no sono do menino. Então, Luande, é você? O menino que aprecia passarinhos? Chamam-me Luande e todos sabem do gosto que tenho pelos pássaros. Mas por que a beleza visita os meus sonhos? Então, gente, lendo esse texto, vocês vão observar o seguinte. Olha a pergunta. De acordo com esse texto, Mirabile é o nome de... Seria o nome de quê? De um menino? Seria nome de um pássaro? Seria nome de uma cidade? Seria nome de uma flor? E agora? Façam a pergunta, analisem. Para isso a gente precisaria voltar no texto, né? Vê só. Estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, onde mora um menino que gosta de pássaros. Então, voltando à questão, de acordo com o texto, então se é de acordo com o texto, então está lá no texto, né? Está lá no texto, será? Vamos ver. Ó, trata-se de um menino, de um pássaro, de uma cidade, de uma flor? Analisando direitinho, a gente vai ver que trata-se aqui, ó, de uma cidade. Será que é isso mesmo, gente?
Vou voltar, ó, pegar a caneta. Cadê o marcador? Aqui, ó, quando se tem aqui, estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile. Isso aí a gente faz aquela interpretação. O que é que tem rua? Né? Será que o que tem rua é o nosso quarto tem rua? A nossa bolsa tem rua? A nossa casa tem rua? Não, né? Ruas tem nas cidades. As cidades têm rua. Então, estamos em uma das ruas tranquilas de Mirabile, então supõe-se que trata-se de uma cidade, certo? Então aí você já identifica a questão, a alternativa, que não se trata do menino com a história contou, trata-se de uma cidade. Então é isso que vocês precisam estar atento ao texto. E aí o bonequinho dando ok para vocês que estavam atentos e conseguiram resolver o problema, a questão. Vejamos outro texto. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra. Nunca me esquecerei desse acontecimento. Na vida de minhas retinas tão fadigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, esse texto aí, gente, nessa questão vai pedir o quê? A habilidade de inferir uma informação implícita em um texto. É aquela informação que não está lá no texto, mas que vocês precisam buscar, extrair do texto essa informação. Questão 8, né? O verso no meio do caminho tinha uma pedra informa que existem obstáculos ao longo da vida, a pedra impede nossa passagem, o caminho é feito de pedras, os olhos enxergam apenas pedras. Então, aí a gente, fazendo-se da leitura do texto de forma bem atenta, a gente pode concluir o quê? Buscando as pistas do texto, como diz aqui, ó, a alternativa correta seria melhor, existem obstáculos no meio ao longo da vida. Vou pegar aqui o lápis para mostrar. Marca texto, ok. Ó, quando diz aqui, ó, no meio do caminho tinha uma pedra, certo? Tinha uma pedra no meio do caminho. O texto todo ele vai sempre bater nessa mesma tecla aí. Ó. No meio do caminho tinha uma pedra no meio do caminho. Nunca esquecerei deste acontecimento. E ele continua, né? Ó, na vida de minhas retinas tão fadigadas, ou seja, na vida dele sempre tinha uma pedra no meio. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. Então, a gente quando analisa o contexto e quando ele coloca aqui essa parte aqui, na vida de minhas entranhas, nunca esquecerei desses acontecimentos. Então, foram coisas que aconteceram ao longo de sua vida. Ó. Na vida de minhas retinas, ou seja, aquele que ele via, que ele viveu, tão fadigadas, tão cansadas, certo? Então, como diz a alternativa A, existem obstáculos ao longo da vida. Então, toda a análise textual, a gente vai perceber que esses obstáculos seriam os problemas que ele vivenciou durante sua vida. Quando a gente analisa a letra B, a pedra impede nossa passagem, não tem muito a ver com o que o texto está querendo propor. Não era uma pedra que impedia a passagem, simplesmente. O caminho é feito de pedras? Também não é essa a ideia que o texto quer passar. Os olhos enxergam apenas pedras? Também não, gente. Aí a gente começa a fazer aquele método de eliminação. Vai eliminando as alternativas que a gente percebe que não tem muito a ver com o texto
E vai ver que tem mais a ver que nesse caso aqui, a letra A, existem obstáculos ao longo da vida, né? Que são os problemas ao longo da vida. Então, interpretar texto é isso, é vocês estarem atentos a esses detalhes. Certo? Olha aí Bob Esponja dando ok para vocês que compreenderam. Olha lá o texto, turismo. Então, a única coisa que perturba a harmonia do ambiente são os turistas. Alguns. Eles não viajam a fim de ver o mar, ouvir o vento, sentir a areia. Eles só querem mudar de cenário para fazer as coisas que fazem sempre. E para eles, o som é essencial, a todo volume, para que todos saibam que eles têm som. Nunca desembarcam de si mesmo. Então, eu destaquei aí essa palavra, nunca desembarcam de si mesmo. É porque é ela que a gente vai precisar interpretar para responder a próxima questão. No trecho, nunca desembarcam de si mesmo, o autor usou a expressão destacada para ressaltar que os turistas têm dificuldade de quê? De conviver em harmonia, B, de mudar os hábitos, C, de respeitar o lugar, ou D, sentir a paisagem. Então, vai analisando desembarcar de si mesmo. O que seria desembarcar? A gente começa a analisar, começa a pensar. Por isso que a gente tem que buscar informação fora do contexto. Não está lá no texto dizendo que seria desembarcar de si mesmo. Mas a gente, ao fazer a leitura e tentar imaginar o que seria desembarcar, e diante dessas alternativas a gente chega a algumas conclusões. Por exemplo, desembarcar é você estar em um barco e você sair do barco. Então, essa saída tem uma mudança de ambiente. Então, quando você muda de ambiente, você está desembarcando. E qual seria a alternativa aí que fala em algum tipo de mudança? Qual será? A, B, C, D ou E? E aí ficou fácil, né, gente? Olha lá. Mudar os hábitos. Então, desembarcar de si mesmo seria mudar os hábitos. Que hábitos seriam esses? Como tem lá no texto, eles tinham sempre a mesma mania mesmo costume, os mesmos hábitos de seja onde fosse o lugar que eles estivessem, estavam sempre com o som alto, pessoal? Então, eles viajavam para, seja qual for o lugar, uma praia, vamos dizer aqui, para onde vão, sua presença é uma perturbação para o espírito. Fico a me perguntar por que não gostam de silêncio. Acho que para eles o silêncio é mesmo que o vazio, e o vazio é sinal de pobreza. Nossa cultura provocou uma transformação perversa nos seres humanos, de forma que eles acreditam que para estar bem é preciso estar acoplados a objetos tecnológicos. Gente? Ou seja, para qualquer lugar que ele vá, ele quer utilizar das mesmas manias, dos mesmos hábitos. Aí quando diz aqui nunca desembarcam de si mesmo, eles falam na questão de mudar os hábitos e aproveitar o ambiente. Aproveitar a praia, aproveitar a natureza, sem estar com aquela zoada, aquela baderna que eles são acostumados a terem no seu dia a dia. Então é isso, gente. Captou aí desembarcar de si mesmo. Ele convidava você a fazer essa interpretação, que é ele mudar os hábitos, mudança de hábito, que seria a letra B. Até o menino se arrepiou, porque ele percebeu que muita gente aí entendeu essa questão. Próxima, compreensão de texto. O que seria a compreensão, gente? É aquilo que está no texto. Vocês não precisam ir além, como agora a gente fez com a questão do desembarcar de si mesmo. Desembarcar de si mesmo não estava no texto. A gente teve que ir além, imaginar alguém desembarcando, mudando de ambiente. Nesse caso aí da compreensão, não precisa. Situações exploradas dentro de uma compreensão textual. Segundo o texto, então quando vocês pegarem algumas questões,
A pergunta vai estar lá, segundo o texto, então você vai estar fazendo a compreensão. O autor, narrador do texto diz que, quando se diz que o autor, narrador, ele diz, então está lá, dizendo no texto. O texto informa que. Então, quando diz que o texto informa que, também vai estar lá no texto. Você não precisa tirar conclusões, deduções. No texto. Então, quando diz no texto, aí vem lá a pergunta acompanhada. Então, vai estar lá. Assim conclui-se que compreensão corresponde ao descritor D1, que é o que? Localizar uma informação explícita. Copiou? Então é isso. Que tudo que disser que vai estar no texto vai estar lá. O seu trabalho vai ser ler o texto e identificar de acordo com a pergunta. Vai estar lá. É só você ir com calma, com atenção, com cuidado. Muito dificilmente se erra uma questão dessa. Já para a interpretação, é aquilo que está fora do texto, aquilo que está além do texto, que a gente precisa buscar, tirar conclusões. Aí também a gente pode encontrar como depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que. Então, depreender, inferir, concluir, tem o mesmo sentido de você tirar conclusões, deduções, buscar fora do texto, você procurar interpretar. O texto permite deduzir que. Então, é mais uma situação que vocês vão encontrar nas perguntas, esse tipo de situação. É possível subentender-se a partir do texto. Então, subentender a partir do texto que é possível. Então, vocês precisam só fazer essa leitura de forma atenta e buscar compreender o que o autor quis dizer com aquela situação. Qual a intenção do autor quando afirma que? Então, quando se pergunta a intenção, não está lá claramente. Vocês precisam interpretar. Assim conclui-se que a interpretação corresponde ao D4, uma informação implícita, é aquela que não está lá no texto. Olha agora uns exemplos bem práticos. Recapitulando, gente. Texto. Olha só o texto. Ana caminhava cabisbaixa. Com base nessa informação, Ana caminhava de cabeça baixa. Portanto, é uma informação contida no texto. É isso? Ana caminhava cabisbaixa. Qual a informação que tem no texto? Que ela caminhava de cabeça baixa. Certo? Olha o que... Isso aí está dentro do texto. Olha o que está fora. Mas, se eu concluir que Ana está triste, eu estou tirando do texto que está lá na primeira linha. Eu estou partindo para aquilo que eu vou interpretar. Se ela está cabisbaixa, se ela está de cabeça baixa, então ela deve estar triste com alguma coisa. Ela deve. Certo? Aí eu já estou tirando conclusões. Não é isso? Então, essa é uma informação que está fora do texto. E, portanto, é algo que eu deduzo, que eu concluo, que eu subentendo, que eu julgo, ou que eu infiro. Entendeu, gente? A situação aí. Aquilo que está dentro do texto, cabisbaixa, que ela está de cabeça baixa, Pode-se, com a base nessa informação, Ana caminhava de cabeça baixa. Então está lá no texto, está aqui, cabisbaixa. Mas quando eu digo que Ana está triste, a gente não consegue ver essa informação aqui, nessa frase. Consegue? Não consegue. A gente vai ter que fazer o quê? Utilizar desses elementos aqui. Dedução, julgamento, subentender, inferir, concluir. Então, esses elementos aqui que a gente vai chegar a essa conclusão aqui, que Ana está triste pelo fato dela estar de cabeça baixa. Entendeu agora?
Captaram a mensagem? Então, vai sempre existir aquelas situações que já estão no texto e outras que não estarão. Esse aqui é um exemplo fácil e claro do que vocês vão precisar desenvolver, só que de uma forma bem mais complexa, né, do que essa, em outros textos. Aí vocês copiem aí, né? Copiem na mente de vocês e vamos lá. A interpretar. Interpretar é explicar, comentar, julgar, tirar conclusões, deduzir. Tipos de enunciado, que foi aqueles que eu passei, né? Aqueles possíveis. Através do texto infere-se que, é possível deduzir que, o autor permite concluir que, qual é a intenção do autor. Então, como eu já tinha falado antes, tudo isso é dentro da base da interpretação, faz parte das interpretações. Interpretação de texto. Identifica isso aqui, ó. Aquele lá é a parte mais simples. Aí agora a gente vai para uma parte mais complexa dentro das interpretações, que serão novos descritores, novas habilidades que vocês estaremos desenvolvendo durante o ano. Identificar uma ideia principal do texto. Quando você identifica uma ideia principal, então isso quer dizer que essa ideia principal não está lá no texto dizendo que aquela parte lá no texto é a ideia principal. Não diz. Você vai ter que tirar suas conclusões com base nas suas experiências de leitor. Identificar as ideias secundárias. Então, você vai ter que identificar o que é ideia principal, como está aqui, ó, do texto. E você vai precisar também identificar ideias secundárias, gente. Ideias secundárias. Ó, ideias secundárias. Ou fundamentações, né? Argumentações, que são os argumentos, ou explicações, que levam ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Então, tudo isso aí está fora do texto. Vocês vão precisar buscar, né, no texto com base nas suas experiências como leitor, as suas experiências vividas em sala de aula, né? Então é isso. Interpretação, a gente precisa ir muito mais além para buscar desenvolver essas habilidades. Ó, para compreender o texto, é preciso associar várias informações, ou seja, ter uma postura de leitor ativo, capaz de mobilizar conhecimentos para construir o sentido. Leitura significa construir sentidos. Isso? Ok. Vamos lá. Figura de linguagem. Temos ela no sentido denotativo e sentido conotativo. O que é isso, gente? Vamos ver na prática. Ó, denotação ou sentido denotativo é o sentido real, gente. O sentido real das palavras. Aquele que todas as palavras conhecem, que todas as pessoas conhecem e que é igual para todos. Então, sentido denotativo é aquele sentido real, certo? Verifica-se quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentido secundário. Então, quando ela não tem um sentido secundário, um segundo sentido, a não ser o sentido real, temos aí o sentido de denotação. Já quando ela tem um sentido figurado, temos a conotação. Aí, ó, conotação ou sentido conotativo é o sentido figurado que damos às nossas palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo ao que dizemos. As palavras usadas significam uma diferente daquela que as pessoas sabem. Será um significado secundário? O da nossa imaginação. Então, vamos aos exemplos mais claros. Aquele homem é um cara de pau. Então aí, ó, sentido, como a gente vê, o personagem aí, no lugar do rosto dele, está um tronco de madeira. Aquele homem é um cara de pau. Aí na linguagem, na figura real, ele realmente aí, que a gente está conseguindo enxergar, né? No real, é o que vocês estão conseguindo enxergar aí. Cara de pau, um tronco Mas no sentido figurado, quando a gente precisa buscar esse sentido para essa expressão, cara de pau, né?
a gente vai perceber, né, a gente vai entender que trata-se de uma pessoa que é cínica, né? Cínica e cara de pau, no sentido aí real e no sentido figurado. A gente busca outro contexto para explicar esse sentido dessa imagem aí, no sentido real e no sentido figurado. O sentido real é a foto, o sentido figurado é a pessoa que tem a qualidade de ser tem um probleminha técnico aqui, qualidade de ser cínico, né? Então vamos lá. Ó, Mariana foi uma mão na roda, ajudando-me com os relatórios. Então, olha lá, a mão na roda. Uma coisa, linguagem sentido real, é a pessoa colocar a mão na roda. Isso não quer dizer alguma coisa? Aparentemente, dependendo do objetivo da pessoa, pode querer dizer, né? Mas uma mão na roda nada mais é do que a pessoa foi útil, né? Aí foi útil, a pessoa que foi útil, foi a mão na roda, é sentido figurado. E o sentido real é simplesmente colocar a mão na roda, como vocês estão vendo aqui na imagem. Esse mês eu estou com a corda no pescoço. Ó, sentido real é estar com a corda no pescoço. E qual o sentido figurado que a gente pode encontrar para isso aqui? Já no sentido figurado, seria como, por exemplo, esse momento de pandemia, certo? Muita gente aí está com a corda no pescoço para pagar as contas, não é isso? Então, aí sentido figurado de estar com a corda no pescoço é estar com problemas financeiros, né? Está no aperto, certo? Aí esse é o sentido figurado de que se está com a corda no pescoço. Não é que ele está querendo se matar, se suicidar. Não. Está com a corda no pescoço é estar no aperto, estar numa situação difícil, que pode ser pagamento de algumas contas ou um outro problema sério que ele deve estar vivenciando. Mariana continua sendo uma pedra no meu sapato. Olha lá, pedra no sapato, sentido real. Pedra no sapato. E qual seria o sentido figurado? Eu sei que muita gente aí já sabe, né? Já ouviu essa expressão, que alguém é uma pedra no sapato. Seria alguém que está sendo um problema na minha vida, né? Então aí fica claro, gente, o que a gente busca fora do texto, do contexto. Então vamos lá mais uma vez, praticando aqui algumas outras situações. É carência. Ele está sentindo falta de alguém para brincar. Viram aí que o ursinho, né? E a personagem o ursinho está imaginando, né? A personagem aqui na imagem, imaginando, sonhando com alguém para adotá-lo. Ó, não deixe o seu brinquedo usado sem companhia. Faça aqui sua doação. Então ele imagina conseguir alguém para brincar com ele, utilizar dele, né? Então vamos ver a pergunta, qual foi a pergunta extraída dessa situação. Buscar as pistas, né? Analisa direitinho. Então vamos lá. A finalidade do texto é criticar o desperdício de brinquedos pelas crianças. Será que a finalidade daquela imagem lá, daquele anúncio é que fazer uma crítica, gente? Tem aqui a criticar o desperdício de brinquedos. B, será que é anunciar o lançamento de um novo ursinho de pelúcia? Será que é fazer um anúncio? Convencer as crianças a doarem brinquedos usados? Será que é convencer crianças a doarem brinquedos usados? Ou é defender o direito de brincar das crianças? E aí, gente? O que será? Ó, aí a gente precisa buscar as pistas, né? Tanto nas alternativas como lá no texto. Descartar aquelas que não tem a ver, né? Que vai fugir à compreensão de lá, e pegar justamente aquelas que tem a ver.
né? Pensa-se com muito cuidadosamente, com cautela, né? E a questão correta seria o quê? Convencer as crianças a doarem brinquedos usados. Por que seria essa questão? A outra é criticar, a primeira é criticar, a segunda é anunciar e a quarta é defender o direito de brincar das crianças. Vamos lá voltar para a imagem. Ó, como a gente vê aqui, ó, o brinquedo está jogado no canto, ele está sozinho, quem sabe num guarda-roupa, numa caixa. Então ele está imaginando em um dia conseguir alguém para cuidar dele, né? Então essa imaginação dele aqui, que ele imagina de um dia conseguir alguém, é porque ele está solitário. E como diz a frase aqui, ó, não deixe seu brinquedo usado sem companhia. Faça aqui sua doação. Ó, aqui, ó. Aqui é o ponto-chave que a gente encontra, né? As informações que a gente completam lá a alternativa lá que a gente escolheu, a alternativa correta. Não deixe seu brinquedo usado sem companhia, faça a sua doação. Olha lá, que foi justamente, né, que ele serve justamente aquela campanha lá para convencer as crianças a doarem brinquedos usados. Aquelas crianças que não querem mais utilizar os brinquedos, né, deixam lá guardado numa caixa, doarem para outras pessoas brincarem, gente. Então é isso, ó. Tudo isso precisa-se de pouco mais de atenção, né, para que se chegue a essa confirmação aí. Vamos à próxima. Olha lá que situação interessante, né? Leia o texto abaixo e responda. O que a gente não faz por um lanche Mirabel? O texto pretende. O que é que o texto pretende? Essa imagem aqui. Então a gente vê aqui um garoto aqui em cima, né, tentando pescar o lanche, o biscoito de um garoto que está dormindo, né? Aí esse texto pretende. Qual a intenção desse texto? Mostrar que as crianças adoram esse biscoito, explicar que compensa pagar caro por este biscoito. Será que é explicar isso? C. Lembrar que as crianças precisam do biscoito no lanche. Será que é para lembrar, gente, que foi feita essa imagem aqui? D. Ensinar várias maneiras de se conseguir o biscoito. Será que é isso? Ensinar várias maneiras de se conseguir um biscoito? Será que uma propaganda iria ensinar alguém a fazer isso aqui para conseguir o biscoito? Mas vamos lá, né? Vamos ver aqui o que a gente pode extrair buscando as pistas do texto, né? Utilizando-se da imagem, de uma propaganda. Pensa direitinho. A gente vê o que? Mostrar que as crianças adoram este biscoito. Por que seriam isso? Por que seria essa alternativa? Porque quando a gente vê aqui, explicar na letra B, explicar que compensa pagar caro por esse biscoito, não tem nada a ver. O que é que tem a ver aqui pagar caro, né? Não tem. A gente já elimina a questão B. Isso é uma situação que não tem nada a ver. C. Lembrar que as crianças precisam do biscoito no lanche. Será que isso aqui quer dizer que faz a criança lembrar que precisa do biscoito, ela precisa tomar do outro? Também não, gente. Está sem sentido. A gente também elimina. Corta, X, elimina. D. Ensinar várias maneiras de conseguir o biscoito. E, gente, ensinar maneiras roubando, gente. E aí? Não é legal, né? Não é essa a intenção também de um anúncio de um comercial. Então a gente eliminou aí essas três aí, sobrou o quê? Sobrou justamente a letra A. Tá vendo aí? Letra A, onde a intenção dessa propaganda é mostrar que as crianças adoram este biscoito. Ok, pessoal? Entenderam? Captaram aí? Muito bem. E assim vai seguindo as nossas aulas online, e até o menino aqui se arrepiou, porque percebeu que vocês aí estão entendendo. Próxima questão. Nesse texto, infere-se. Olha a palavrinha aqui, infere-se. Inferir. O que é inferir? Vocês lembram o que é inferir? Tirar conclusões, deduzir. Então é aquilo que não está lá no texto, né? Não vai estar aqui no texto. Certo? Não vai estar aqui.
Vocês precisam tirar suas conclusões, deduções. Então, vamos ler o texto. Infância. Levaram as grades da varanda, por onde a casa se avistava. As grades de prata levaram a sombra dos limoeiros, por onde rodavam arcos de música e formigas ruivas. Levaram a casa de telhado verde, com suas grutas de conchas e vidraças de flores foscas. Levaram a dama e o seu violino e o seu velho piano, que tocava. A pálida sonata. Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, deixaram somente a memória e as lágrimas de agora. Então vamos ver. Nesse texto, infere-se que o eu lírico. O que é o lírico, gente? Vocês lembram? Vocês lembram o que é o eu lírico? Eu lírico é aquela voz que fala no texto, que geralmente é em poemas, certo? Em textos líricos, poemas, letra de música. Então vamos lá. Então a voz que fala aqui, nesse texto, infere-se, deduz que o eu lírico, letra A, amou a dama pianista. Será que é isso que a gente consegue deduzir daqui, que ele amou a dama pianista, como está aqui? Será que é essa informação que pede para a gente inferir? A gente pode deduzir. B. Será que é essa A? Será que a B deixou de ser sonhador? Será que o eu lírico deixou de ser sonhador, gente? C. Foi uma criança infeliz. Será que a gente pode inferir que ele foi infeliz por terem levado tudo, a casa, a sombra dos limoeiros, a casa de telhado verde, como tem aqui, a casa de telhado verde, a sombra dos limoeiros, as grades da varanda. Será que isso faz com que eles fossem uma criança infeliz? Ou D, sente saudades da infância? Então, vamos ver aqui, buscar as pistas, né? Vocês precisam ler com o máximo de atenção. Buscar essas pistas, como está aí o nosso detetive, certo? E ver, ó, letra correta é a letra D, sente saudade da infância. O que é que faz a gente concluir que é essa alternativa correta? Aí a gente vai ter que tirar algumas eliminações, né? Amou a pianista, será que ele amou? Onde é que diz que ele amou? Ele diz aqui que levaram a dama e o seu velho piano, né? Como está aqui, ó. Ele diz que levaram, assim como diz que levaram a casa, assim como ele diz que levaram as grades, né? Então aqui a gente já elimina. Ele não dá essa ideia que ele amou a pianista, ele só diz que levaram. B, deixou de ser sonhador? Onde é que diz aqui que ele deixou de ser sonhador? Ele só fala aqui embaixo na questão dos sonhos, né? Levaram as pálpebras dos antigos sonhos, só diz que levaram também. Então ele não tem como ele deixar de ser sonhador. O texto não traz essa informação, então a gente elimina também. Foi uma criança infeliz? Será que o texto traz isso, que ele foi infeliz? Ele diz que levaram, né? Será que tem como a gente afirmar que ele foi infeliz? Ele pode ter sido feliz, mas pode ter, assim, né, não gostado de ter levado depois na sua fase adulta, relembrando, né? Mas quando a gente analisa aqui a letra A, a gente acaba aqui ficando na dúvida. Essa aqui pode ser essa C ou pode ser a D. Mas sente saudade da infância. Olha, né, sente saudade da infância. Já está em vermelho, vocês já sabem qual é a resposta. Mas, analisando aqui esse último parágrafo, vamos analisar com mais cautela. Ó, levaram as pálpebras dos antigos sonhos, deixaram somente a memória e as lágrimas de agora. Quando diz aqui, levaram os sonhos, deixaram somente a memória é saudade, lembrança, né? Memória é lembrança, que a gente converte em saudade. Deixaram, né, as lágrimas de agora, ó, lágrimas de agora. Então ele remete à infância dele e à saudade do tempo que ele convivia com isso aqui, gente. Por isso que a resposta certa, correta, é a letra D. Entenderam? Captaram aí?
Letra D como sendo a resposta correta para essa questão, que a gente pode inferir que ele sente saudade, por isso que ele termina o texto dizendo: levaram as pálpebras dos antigos sonhos, deixaram somente na memória e as lágrimas de agora. Então, se deixaram as lágrimas de agora, é porque ele sente saudade de algo que foi bom para ele, né? Que é algo que foi bom, e não que ele se foi bom, então não tem como a gente remeter como sendo ele uma criança infeliz nessa época. Ele era feliz, por isso que ele lembra, né? Ele lembra aqui, na parte final do texto, como sendo algo bom. Captaram? Muito bem, então com isso a gente consegue fazer o que? Julgar, a gente conclui, a gente deduz, a gente subentende, aquela questãozinha que a gente precisa fazer tudo isso para chegar a essa conclusão aí. Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Essa é uma frase de Lucan. Você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou, certo? Vou utilizar ela agora para uma situação aí, para uma questão, né? Onde vocês vão buscar as pistas, né? Como o nosso Sherlock Holmes, tá aí, nosso detetive, e resolver a questão. Vamos lá. Ó, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou, certo? A palavra em destaque, que é escutou, sugere. O que a gente pode sugerir da palavra escutou? Qual é um outro sentido que ela pode ter? Será que escutou quer dizer ouvir? Será que escutou quer dizer deduziu? Será que escutou quer dizer percebeu? Ou será que escutou quer dizer compreendeu? E daí eu vou pegar a palavrinha lá da frase, pegar a palavrinha aqui da frase e fazer uma análise dela, se ela vai ter um outro sentido. Porque a frase é o seguinte: você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Como é que eu não posso saber o que o outro escutou? Certo? Então ela aí tem uma dupla intenção nessa palavrinha aí, certo? A palavra em destaque sugere que ouviu, que deduziu, que percebeu, que compreendeu. Então, buscando-se as pistas, certo? Vocês fazendo aí a sua análise, então vocês vão perceber o quê? Que seria compreendeu aí, ó, a dedução correta. Né? Aparentemente, o mais óbvio que a gente vem logo em nossa mente seria escutou, né? Ouviu. Escutou seria ouviu, mas está muito na cara. Você nunca vai saber o que o outro ouviu, a não ser que você fale muito baixo ou ele tenha problema de audição, né? O que o outro deduziu. Quando a gente só se for uma mensagem muito que você passou, que você falou algo muito, mensagem muito complicada, né? Ou ela tenha vindo com alguns enigmas. Não sendo assim, não precisaria deduzir, tirar deduções, né? O que o outro percebeu, será que numa mensagem que eu passe, que eu fale, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro percebeu também fica estranho, gente. Mas compreendeu, aí sim, ela tem mais sentido para essa situação aqui, porque nesse contexto aqui você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Ele diz o que o outro compreendeu, porque muitas vezes as pessoas tentam passar uma mensagem, mas não sabe se o outro que ouviu, o interlocutor, né, o receptor, ele chegou a compreender exatamente de acordo com o que ele queria passar a mensagem, as suas intenções. Se ele conseguiu acompanhar as suas intenções. Aí nessa dúvida, se ele não conseguiu acompanhar as intenções, aí utiliza-se da compreensão. Será que ele compreendeu o que ele quis dizer? Né? Então é isso, gente. Analisando esse contexto aqui dessa frase, você pode saber o que disse, mas nunca o que o outro escutou. Aí escutou dá no sentido de compreender, certo? Porque a gente vai eliminando as outras aqui e vai perceber que não tem muito a ver com a situação aqui. E o escutou, ele remete-se a isso, ao compreender, certo? Então é isso. Espero que vocês tenham aprendido essa situação. Mais uma. Até o Tiririca ficou feliz, né? Com certeza vocês estão aí atentos. Vamos lá, mais uma, tá já acabando a nossa aula. Ó, no ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. O tempo vai ser usado sem pressa. Gerânio,
gerânios enfeitarão as janelas, amigos escreverão longas cartas. Cientistas inventarão novamente o bonde, a charrete, pianos de cauda encherão as tardes de música, e a terra flutuará no céu, muito mais leve, muito mais leve. Então, na primeira estrofe, o eu lírico, primeira estrofe. Então a gente tem que ver isso aqui, ó. Primeira estrofe. Então a gente não vai precisar nem buscar nas outras. Na primeira estrofe, o eu lírico, ou seja, aquele que se expressa no poema, que é a pessoa que fala, né? Que aqui é a primeira estrofe. Cada tópico desse aqui, cada bloco desse aqui é chamado de estrofe, gente, em um poema. Certo? Então vamos lá. Na primeira estrofe, o eu lírico, ou seja, aquele que se expressa no texto, no poema. Letra A, apresenta os objetivos abandonados. Será que ele apresenta aqui os objetivos abandonados? Que é a letra A, será que é isso? Letra B, descreve as relações de amizade. Será que ele descreve? Letra C, mostra os novos inventos. Será que ele mostra os novos inventos? Letra D, prevê como será o mundo no futuro. Então, no ano 3000, os homens já vão ter se cansado das máquinas e as casas serão novamente românticas. E agora, eu acho que vocês já perceberam aí a intenção do autor, né? A intenção do eu lírico. Já tem até uma possibilidade de respostas, certo? Mas vamos lá, procurando as pistas, vocês já procuraram, né? Onde é que estão essas pistas aí no primeiro parágrafo? Então vamos lá, ó. Prever como será o mundo no futuro. Aqui está claro, ó, no ano 3000, ó, os homens já vão ter, é futuro, ó, já vão ter se cansado das máquinas. Então, remete-se ao futuro, como está aqui, ó, na questão D. Já vão, já irão, né? Ó. Aí, esse verbo aqui ele é conjugado no futuro, remete-se para o futuro. Ok? Então vamos lá. Próxima. Isso, beleza. Para vocês que já compreenderam, muito obrigado, gente, a todos vocês que tiveram até agora na nossa videoaula. Espero que tenha tirado dúvidas, espero que tenha contribuído com a aprendizagem de vocês. O meu muito obrigado a todos que tiveram aí no canal, né, nesse vídeo. E é isso, gente. E agora eu vou me retirando, né, e deixar com vocês uma atividade que também será online, onde eu irei mandar um link, certo? E vocês responderão e me enviarão.